E aí, meus tchutchucos e minhas tchutchucas do sexto ano, vamos relembrar hoje a aula de Grécia. Olha como eu estou bacana, essa produção toda para você, porque nós vamos estudar Grécia Antiga. Então você vai pegar a sua apostila aí no módulo 15, que vai falar sobre a civilização grega. Mas antes disso, vamos fazer um joguinho. O jogo funciona da seguinte forma, pessoal. Vocês vão pegar um caderno e uma caneta e eu vou jogar várias palavras e eu quero que você anote todas elas e tente identificar quais delas são da origem grega. Vamos lá? Então anota aí. Olimpíadas. Política. Cavalo de Troia. Hermafrodita. Economia. Atenas. Esparta. Hércules. Sócrates. Aristóteles. Platão. Homero. Odisseia. Polis. Presente grego. E aí, pessoal, conseguiram identificar algumas palavrinhas? Descobriu que as origens gregas têm muito a ver com as nossas palavras? Existem algumas palavras da lista que o Pro falou que você desconhece? Vamos utilizar uma das palavras que o Pro falou, Olimpíadas, e vamos entender essa herança que foi deixada pelos gregos. Vamos lá? Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro sediou a 28ª edição dos Jogos Olímpicos na Era Moderna. Esses jogos se originaram na Grécia Antiga, pessoal, quando as Olimpíadas surgiram como competições esportivas dos principais atletas entre as principais cidades-estados, entre o século 8 e 4 anos depois de Cristo. Esses jogos também simbolizavam o poder político e militar entre as cidades gregas daquela época. A civilização grega se desenvolveu na Península Balcânica e nas ilhas do Mar Egeu. Atualmente, aquela região é ocupada pela Grécia moderna, pela Albânia e pela Turquia. Muitas criações gregas, como nos esportes, na arte, no pensamento, na política e na investigação da natureza, nos influenciaram até hoje o nosso modo de viver e de entender o mundo. Por isso, pessoal, que essa civilização é considerada uma inspiração para a sociedade do Ocidente, hemisfério a qual o Brasil faz parte. Você sabia disso? A origem dos gregos, segundo os mitos. Assim como os gregos, como outros povos explicavam a sua origem, os gregos explicavam a sua origem através dos mitos. Vamos conhecer agora os helenos. Zeus, o chefe dos deuses, aborrecido com a maldade dos homens, por isso resolve inundar a terra com um dilúvio. Somente Deucalião, o homem mais justo, e Pira, a mulher mais pirada dessa história, escaparam do dilúvio que o pai Zeus mandou à terra. Ali eles ficaram por 9 dias e 9 noites, pessoal, aonde eles desembarcaram no Monte Parnaso, a salvo. Para saber que atitude o casal deveria tomar, eles consultaram um oráculo. O oráculo era uma divindade que oferecia respostas para as dúvidas humanas. O oráculo disse a Deucalião que ele devia pegar os ossos de sua mãe. Mãe essa que se chamava Terra, e esses ossos eram as pedras. Deucalião então, logo depressa, pegou as pedras e lançou para trás. Quando ele lançou as pedras se transformaram em homens. Pira jogou as pedras para trás e elas se transformaram em mulheres. Interessante, né, pessoal? Pedras se transformando em homens era uma formação aí de uma civilização, de uma criação de um novo povo. Interessante também você saber que Deucalião e Pira tiveram um filho chamado de Heleno. Foi o primeiro filho e considerado o pai dos gregos. Quando os romanos chegaram à Península Balcânica, conquistaram um povo local conhecido como grego. Passaram então a usar este nome para designar os habitantes da península, inclusive os helenos. É por isso que hoje nós chamamos os helenos de grego. E aí, pessoal, o que vocês acharam da origem dos helenos? Através do mito, hein, pessoal? O mito
de Zeus, a criação de todos os homens. Não sai daí que temos mais, hein? Bem, pessoal, estamos chegando já perto do fim, tá? Mas vamos aqui entender a escrita dos gregos. Após eles escreverem o seu alfabeto, eles criaram aí o livro de medicina, criaram a literatura, a filosofia, a história, diversas peças de teatro. E sabe o que é interessante? Esses textos nos dão base como historiadores, e você aí, aluninho que está assistindo essa aula, para entender um pouco da civilização grega, da organização deles, da economia, porque esses textos nos dão base para pesquisar como é que eles lidavam com outros povos. Entre esses textos, eu quero destacar aqui a Ilíada e a Odisseia, que é atribuída a autoria a Homero. Mas, professor, quem que é a Ilíada e a Odisseia? Gente, são histórias famosíssimas. Quem aqui já assistiu o filme Troia? Ou já ouviu falar O Cavalo de Troia? São histórias atribuídas a Homero, porque ele ouviu relatos e oral de pessoas e ele começou a escrever esses relatos. Só para a gente lembrar o que é esses relatos orais. Esses relatos oral. Esse relato oral, pessoal, nada mais é do que um exemplo. O seu bisavô conta uma história para o seu avô. E o seu avô conta essa história para o seu pai e seu pai conta essa história para você. Então nós temos aí uma história oral que foi contada de geração em geração e que se permanece até hoje. Homero ouvia essas histórias, anotava essas histórias e nos deixou uma base interessantíssima sobre a história de Ulisses. Ulisses, aquele que vence a guerra de Troia, lembram? Colocando um cavalo lá dentro, fazendo com que os troianos acreditassem que aquilo fosse um presente dos deuses e de repente abre-se aquele cavalo, ele consegue invadir a cidade e vence a guerra. Lembraram?